Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Neste domingo, 17 horas e 30 minutos, para nós é uma alegria chegar na sua casa mais uma vez. A paz do Senhor a todos e a todas. E neste culto de adoração ao nome do Senhor, mais uma vez, nós aqui na nossa casa e você na sua casa, mas juntos em Cristo Jesus para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos orar, começando mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus. Deus eterno, santo e maravilhoso, para nós nesta tarde do dia 12 de abril de 2020, Senhor, nesta tarde maravilhosa, nós te damos graças pela alegria de mais uma vez, ó Deus, estarmos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome, para glorificar a ti, Senhor, que é o único Deus da nossa vida. Pedimos que o Senhor agora visite cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã que agora está ligado nas redes sociais para acompanhar este culto de adoração ao teu nome. Nos concede, Senhor, a tua graça nesta tarde e noite, porque nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa operar em nossas vidas. Deus, dá-nos a tua graça em tudo, é o que te pedimos. Neste momento já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós vamos começar o nosso culto desta noite ouvindo apenas dois louvores de adoração ao nosso Deus, e logo em seguida estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite abençoada no precioso nome de Jesus. Abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos.
O Senhor é o meu pastor, sua mão me guia. Quando ouço a sua voz, eu sigo sem duvidar. Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar. Cantar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, sua mão me guia. Quando ouço a sua voz, eu sigo sem duvidar. Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar. Quanto amor, o Senhor é o meu pastor. 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 Joga a mão pro céu e vamos falar o Salmo 23 aí, comigo! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga aleluia! Ei! Uou, uou. Uou, uou. Mais. Uou. Aplauda ele se você crê que ele é o teu único pastor, sumo pastor. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta. Depois de 2 louvores maravilhosos, nesta tarde você pode se deleitar na presença do Senhor, adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Abrindo a sua Bíblia, temos aí Salmo de número 23, um salmo maravilhoso, não é? Sempre esse salmo enche a nossa alma de gozo, de alegria,
de exaltação, porque o Senhor é maravilhoso. Salmo de número 23. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Você já pegou sua Bíblia, já abriu, pronto, o Salmo 23. Vamos, pois, fazer a leitura da sua palavra. Salmo 23, salmista Davi nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Meus irmãos, este salmo, na verdade, ele é algo muito importante para nós, nesses dias de confinamento em nossas casas, nesses dias de sofrimento, de angústia, porque não temos a oportunidade de estar juntos como nós gostamos, na casa, no templo, no santuário do Senhor, para adorá-lo. Então o salmista, através deste salmo, ele alegra o nosso coração, dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor possa, nesta tarde, chegando já à noite, o Senhor possa alegrar o nosso coração, encher a nossa alma de gozo nesta noite, e assim nós possamos estar felizes por ter a oportunidade de nesta noite louvar a Deus, adorar o Senhor neste culto dominical maravilhoso para a glória do nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos elevar nossa mente ao céu e pedir ao Senhor que nos conceda a sua graça nessa noite, e através da ministração da sua palavra nós possamos ser cheios da graça do Senhor. Vamos então orar a Deus nesta hora. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez elevamos a Ti as nossas vozes para dizer: Senhor, muito obrigado. Deus, nesta noite nós vamos já ouvir a Tua palavra. Nós vamos, Senhor, ouvir a Tua ministração, Senhor. Que Tu possa, nesta noite, usar o Teu Filho, nosso evangelista Mário, que está com a incumbência, Senhor, da ministração da Tua palavra aos nossos corações. Abençoa o Teu Filho, usa como instrumento nas Tuas mãos, na ministração da Tua palavra aos nossos corações. Unge os seus lábios, ó Deus, dá-lhe rapidez de raciocínio, e que ele possa, através das redes sociais nesta noite, estar ministrando, Senhor, a Tua palavra na unção do Teu Espírito. É a oração que fazemos no precioso nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém e amém. A graça, a paz e a misericórdia que vem da parte de Deus. Nós te cumprimentamos onde você estiver, com a sua família, em nome da Assembleia de Deus do Ministério Ágape, aqui no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Nós queremos dedicar esse tempo a transmitir a mensagem para o culto do dia 20 de abril de 2020. Eu queria convidar você a partilhar esse momento comigo. Eu gostaria de pedir para você, onde você estiver, abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Que você possa meditar nessa noite, nesse texto que o Senhor trouxe para nós. Nos fala assim a palavra de Deus: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E eu queria pular para o versículo 24 e 25, que fala: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança,
Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você pode baixar sua cabeça e fechar os olhos para orar comigo nesse momento? Senhor Deus e Pai, amado de nossas vidas, nós nos colocamos na Tua presença. Nós queremos dedicar esse tempo a Ti, Tu que és soberano sobre todas as coisas. Manifesta a Tua graça a ser revelada em nós, através da Tua palavra. Nos guarda, nos livra, Pai, de todo o mal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite nós queremos trazer para você uma revelação a respeito da palavra de Deus. Nesse momento em que vivemos dias tão difíceis, estamos afastados fisicamente, mas o Senhor tem revelado a nós que mesmo longe, mesmo distantes, nós mantemos a comunhão que foi revelada através de Jesus na cruz para as nossas vidas. Eu queria trazer uma palavra de luz para o seu coração, mostrando que Deus, nesse tempo, não esqueceu do seu povo. Pelo contrário, Ele permanece manifestando a sua graça em nossas vidas. Eu gostaria de trazer nessa noite uma mensagem a respeito de soluções para a igreja em tempos difíceis. E eu gostaria de apresentar alguns fatos. O primeiro deles que eu gostaria de apresentar é que a igreja, nos tempos difíceis, não podem se associar a doutrinas pagãs. Esse tópico nos fala a respeito da igreja permanecer intacta. E quando nós falamos disso, nós enxergamos, por exemplo, a igreja de Pérgamo, que tem um texto em Apocalipse 2, que fala a respeito dessa igreja a partir do versículo 12, que fala que a igreja de Pérgamo estava num lugar inóspito. A palavra começa falando no versículo 12, eu sei que habitas onde está o trono de Satanás. Ou seja, a igreja estava colocada no local onde haviam dificuldades, onde existiam pessoas que, porventura ou por acaso, faziam mal à igreja. E mesmo assim, a palavra revela em seguida que mesmo em lugares inóspitos, mesmo habitando no lugar onde havia o trono de Satanás, a igreja de Pérgamo não negou a sua fé. No entanto, eles estavam sustentados, conforme a Bíblia, na doutrina de Balaão. Ou seja, a doutrina de Balaão, para esses dias, significa que eles estavam ensinando aos irmãos da igreja a comer coisas sacrificadas a outros ídolos. E dessa forma, eles praticavam prostituição, ou seja, praticavam idolatria dentro da casa de Deus, ensinando a misturar, a se confundir. Muitas vezes nós fazemos isso dentro da casa de Deus, para que nós não sejamos recriminados pelos outros. Em alguns lugares que nós frequentamos, por nosso comportamento, nosso padrão, ou nossa estrutura, nós somos criticados se nós negarmos fazer alguma coisa. Ah, você não vai fazer isso, você não está adequado a esse sistema, você é muito careta, ou você é muito inapropriado, você é muito quadrado, muito conservador. Talvez a igreja de Pérgamo ouvisse isso, porque ela estava num lugar estrategicamente onde era dominado o pensamento impuro para aquela sociedade. E ela estava ali perseverando na fé, vivendo seus dias com dificuldade, não negando a fé em Cristo. No entanto, ela começou a fazer concessões, como quem diz, eu posso dar um passo adiante, eu não preciso ser tão radical assim na minha fé. Eu posso prosseguir a partir daqui sem escandalizar a igreja. E nesse momento ela começou a fazer concessões, ou seja, começou a se associar de uma forma que ia divergindo, se distanciando da palavra de Deus. Se nós entendemos isso, nós percebemos que nós não nos afastamos de Deus do dia para a noite. Se você tem um tempo de fé, quando você começou na fé, o Senhor tocou no seu coração, Ele mudou sua vida. E você começou a perceber que coisas que você gostava, você passou a não gostar mais. Pessoas que te influenciavam passaram a não ter mais influência. Mas quando nós começamos a abrir concessões, a fazer algo que desagrada o coração de Deus cada vez mais, aquilo que toca no seu coração, aquilo que te dá um despertamento para que você não faça a coisa errada, começa a diminuir. Eu costumo falar que nós, quando estamos
dependentes de Deus, na unção, ouvindo a palavra de Deus, há um alerta no nosso coração a cada vez que nós fazemos uma coisa errada. Ou então, quando nós nos aproximamos de algo, é como se aquela voz do antivírus gritasse no nosso coração: uma ameaça foi detectada. E aí nós paramos, entendemos, dizemos: Senhor, nos guia, nos livra desse mal, nos faz avançar a partir daqui sem nos contaminarmos, sem nos associarmos com as coisas do mundo. Quando nós entendemos isso, nós percebemos e perguntamos talvez: como nós vamos sobreviver no mundo em que nós precisamos viver e conviver com outras pessoas? Muitas delas não têm a mesma fé que eu tenho. E eu digo para você, respondendo essa pergunta, nós devemos viver de forma a preservar, a manter a nossa dificuldade. O mesmo apóstolo Paulo, que nós lemos aqui em Romanos, ele ensina lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, que mesmo humilhado ou honrado, mesmo com experiências de fortuna, ou mesmo com fome, em abundância ou em escassez, ele perseverou, mostrando para nós que é possível perseverar. No versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes nós ouvimos esse versículo, e algumas vezes eu ouvi esse versículo enquanto adolescente, enquanto criança, alguém dizendo: se você quer alguma coisa, se você quer ser fortalecido, saiba que Deus vai te fortalecer. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E algumas pessoas falam de outra maneira incorreta também, dizendo: se você quer algo, se você almeja algo, se você busca algo, você pode. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas o contexto do versículo não diz isso. Ele diz que se você estiver em escassez ou em abundância, se estiver em dificuldade ou se estiver galgando caminhos de vitória, mesmo assim, não importa se você está numa situação ou noutra, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nada lhe deterá. Não importa se há escassez, não importa se coisas boas, não importa se a fartura venha para a sua mesa. Você tem que permanecer com dignidade diante da presença do Senhor. Nós enxergamos, queridos, nesse versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo diz: eu tenho certeza de que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados à glória que está revelada para nós no futuro. Nós temos certeza, queridos, que um dia, olha a dificuldade que nós estamos, olha o distanciamento, talvez já faça semanas, ou alguns casos, meses que você não encontra com seus conservos em Cristo, com os membros da sua igreja, e você fica falando: ah, Senhor, eu gostava tanto de participar do louvor, gostava tanto de estar fisicamente presente, eu gostava tanto de ir à igreja, e agora não estou mais indo. Mesmo assim, queridos, esse sofrimento que você está passando, ou o sofrimento que o mundo está passando nesse momento, não podem ser comparados à glória que está reservada para nós no futuro. Quando nós enxergamos Deus no nosso coração, quando nós temos alcançado a fé em Cristo Jesus, nós entendemos que um dia nós o veremos face a face. E não importa de onde você é, não importa qual a congregação que você frequenta, não importa quanto tempo você passou dentro da igreja, o que importa é que o Senhor te conhecerá naquele dia. E Ele não negará você naquele dia. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala que o Senhor olhará. Eu não sei como acontece isso. Eu não sei como esse mistério vai se revelar, mas a palavra me garante que o Senhor olhará para cada um de nós, olhos nos olhos. Como a palavra diz, milhares de pessoas. Eu entendo que milhões de pessoas estarão perante o trono do Senhor. E Jesus olhará diretamente para nós, um a um, e dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Nós vemos isso, nós enxergamos isso e nós entendemos que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos diferentes, nós somos preparados para sermos separados desse mundo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, na parte B, fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Isso significa que a igreja é quem revela ao mundo que há uma esperança futura. O papel da igreja não é um papel político, não é um papel de instituição, mas é um papel de sal e de luz.
Quando Jesus fala esses argumentos para a igreja, ele diz que a igreja deve ser sal do mundo. Você imagina, querido, essa dificuldade agora? Os tempos mais difíceis, a escassez, a dificuldade de relacionamento, o distanciamento físico entre pessoas. Você imagina o quanto é difícil, mas eu quero propor que você faça uma reflexão. Se acontecesse tudo isso sem a presença da igreja na terra. Imagine que, mesmo com essas dificuldades, existe um povo que intercede por tudo isso. E o Espírito Santo está em nossos corações para nos ouvir, para fazer coisas diferentes para esse tempo. Mesmo assim, mesmo com dificuldades, a igreja intercede pelo mundo. A igreja tem o seu papel diferente no mundo. A igreja aponta para as pessoas que Cristo é a esperança na glória. Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo, é a esperança da glória. É porque as pessoas nos veem que elas enxergam que existe uma esperança maior do que aquilo que está acontecendo hoje. Nós não podemos, queridos, agir como igreja impulsivamente, porque nós somos o aspecto diferente. E eu não vou falar para você que não erre, ou que não peque, ou que você está excluído de pecar. Você não pode pecar, você não pode falhar, porque nós somos falhos. No mesmo livro de Romanos que nós lemos aqui, o texto base para essa mensagem, no capítulo anterior, no capítulo 7, o apóstolo Paulo nos revela que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso significa dizer que nossa natureza é ruim, que o nosso pensamento, que as nossas atitudes são atitudes ruins, mas existe por trás de tudo isso o coração de Deus, trazendo alento àqueles que erraram, dizendo: levante-se, vamos de novo, recomece, porque a batalha ainda está em vigor. Você pode ter caído, você pode estar no chão, você pode estar fraco, você pode estar ferido, mas o Senhor, Ele estende a mão para nos levantar todos os dias. O ponto que eu quero colocar aqui para você, que está ouvindo essa mensagem, é que nós, enquanto igreja, devemos adicionar amor aos nossos planos futuros. Falo isso de uma maneira muito simples, mas também com muita certeza de que é difícil, por experiência própria. Não é fácil nós amarmos aquilo ou aquele que nos aborrece. Mas fazendo isso, nós mostramos que temos Cristo ressurreto em nossas vidas, porque Ele se deu por nós para que nós agíssemos de forma diferente, para que nós fôssemos a diferença num local onde tudo parece ser tão corrompido. O que nós estávamos falando da igreja de Pérgamo era que ela havia se associado, havia se levado por um caminho que não era o caminho do coração de Deus. Mas existia uma promessa para essa igreja. A palavra dizia que se a igreja de Pérgamo tivesse noção, ou permanecesse na palavra que o Senhor tinha preparado para ela, iria acontecer duas coisas com ela. Ela ia vencer e receberia dessa forma o maná, ou seja, favor imerecido da parte de Deus, a graça de Deus revelada sobre a igreja de Pérgamo, e ia receber uma pedrinha branca com o seu novo nome. Significa que ela iria receber uma nova identidade em Cristo. Que as coisas que se associavam a ela anteriormente, a partir do momento que ela deixa para trás, que ela se dissocia daquilo que está travando o seu ministério, o seu comportamento, o seu padrão de vida em Cristo, ela receberia uma nova identidade em Deus. O segundo ponto dessa mensagem que eu queria falar para você é que o nosso papel enquanto igreja, lembrando do tópico que nós falamos anteriormente, o nosso papel enquanto igreja nesse mundo é manifestar a glória do Senhor na terra. Ou seja, a igreja deve ser um sinal profético da mão de Deus sobre todas as nações. Quando eu lembro desse tópico, querido, eu vou levar você para uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento. A Bíblia nos fala que existiam dois homens, Abraão e Ló. E a palavra nos fala que Abraão chega no momento para Ló e diz: Ló, nós não podemos mais conviver. Nossos empregados estão em conflito, estão brigando muito. E por mais que nós tenhamos conquistado muitas coisas juntos, agora é hora de nos separarmos. Então Abraão o leva para um lugar bem alto e diz: escolha o local onde você vai. E se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele iria se separar de Ló. E Ló deixa-se levar
por aquilo que é agradável aos seus olhos. Ele contempla uma campina verdejante e diz: eu vou para aquele local. Mal sabia ele que aquele local era a região de Sodoma e Gomorra, estava tão desprezada por Deus, estava tão entregue à sua própria sorte, que o Senhor viria a destruir aquele local. A palavra diz que aquele pecado que aquelas nações praticavam, que aquele povo praticava, chegava como o cheiro de podridão nas narinas de Deus. E quando eu escuto essa palavra pela primeira vez, talvez eu tenha pensado ou entendido que o pecado das pessoas, que a insatisfação de Deus com as pessoas teria levado à destruição. Mas há pouco tempo atrás, alguém me trouxe uma palavra de revelação sobre esse texto. E eu entendi porque aquele local foi destruído. A palavra foi trazida para aquele local através de um homem que era segundo o coração de Deus, mas ele estava se esquivando de manifestar a glória de Deus. Eu entendo nessa palavra que as cidades de Sodoma e Gomorra não foram destruídas pelo pecado do povo, mas pela revelação que há na palavra, que não haviam 10 justos naquele local. Se houvesse 10 justos naquele local, aquelas cidades não teriam sido destruídas. Muitas coisas acontecem nessa terra de forma boa, porque há um povo que está clamando dia e noite o nome do Senhor, falando: Senhor, sara essa nação, Senhor, muda a sorte desse país, Senhor, manifesta a tua glória através da tua vida em nossas vidas. Senhor, que nós sejamos resposta para aquelas pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Significa dizer que a igreja, quando pratica o seu papel profético, ela manifesta a glória do Senhor. Quando nós dizemos: Senhor, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda luta e de toda dor, eu permaneço em obediência. Eu escolho obedecer a tua palavra. Quando nós decidimos obedecer, querido, as demais coisas parecem que não fazem sentido. Aquilo que estava envolto no nosso pensamento de coisas ruins ou decrépitas, parecem que são afastadas de nós gradativamente. É aquela palavra que tem lá no livro de Isaías, capítulo 43, quando o profeta vai falando a respeito de Deus. A voz de Deus para o povo era: eu anunciei a salvação, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, quando você conhece a Deus, os deuses estranhos que se manifestam não têm interferência sobre a sua vida. Quando você conhece a Deus, aquilo que está em ruínas através de você não te interfere, ou não entristece o seu viver, ou não te deixa para baixo ou cabisbaixo durante a sua caminhada, mas você lembra que tem um Deus. Na sequência do versículo, o Senhor diz para a nação de Israel: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, quando Deus fala conosco, quando Deus age, não há quem possa impedir o agir da sua mão. No mesmo livro de Romanos, que foi base para esse texto, nós vemos o Senhor dizendo para nós que nós não seremos confundidos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A nação foi separada para Deus. Existe um povo que está sendo preparado para fazer a diferença na terra. E eu quero falar para você que eu e você somos parte dessa diferença. Me vem à mente agora a história, a ilustração de um homem que foi participar de um leilão. E essa história nos conta que quando ele chegou no leilão, existiam várias peças de relíquia, mas todas as peças estavam sendo vendidas por um preço muito baixo, por um valor muito insignificante. E provavelmente as pessoas que estavam apresentando aquele leilão não estavam conseguindo expressar o significado de cada peça. Num dado momento do leilão, um homem pegou o violino que estava naquele local, na sua caixa velha, abriu e mesmo empoeirado, ele ofereceu para as pessoas. E disse: quem pode dar um lance por esse leilão? Olhou para as pessoas e ninguém manifestou interesse. E ele colocou o preço muito baixo. Ele disse: quem pode dar 10 reais por esse violino? Quem pode dar um lance mínimo para esse violino? Apesar de muita dificuldade, alguém lá atrás achou um preço interessante, mesmo não sabendo para que servia, ou mesmo não sabendo dominar o violino, e decidiu manifestar interesse. Disse: eu dou 10 reais por esse violino. E uma outra pessoa
decidiu dobrar o lance e disse: eu dou R$20 por esse violino. E o leiloeiro já estava dado por satisfeito naquele momento. E quando ele já ia fechar o lance, um homem lá atrás se levantou e disse: eu gostaria de, antes de fechar o preço desse violino, eu gostaria de ir à frente para poder fazer um ajuste nesse instrumento. A história nos conta que o homem foi à frente, pegou o violino, cuidadosamente tirou sua poeira, com muita habilidade ele afinou, e ele pegou aquele instrumento, colocou devidamente ajustado ao seu corpo e começou a tocar uma linda melodia. E todos que estavam naquela sala começaram a se emocionar com aquela melodia que estava sendo tocada por aquele homem. E a história nos conta que ele cuidadosamente pegou o instrumento e guardou no seu local. E o leiloeiro, quando voltou a fazer uma nova procura a respeito de um lance, ele disse: quem pode dar R$100 por esse violino? E o preço foi aumentando para 100, 200, 500, 1.000, R$2.000. Até que esse violino foi vendido por um preço justo, o preço que lhe era devido. Quando nós ouvimos essa história, quando nós entendemos o que está por trás da história, nós percebemos que o Senhor é aquele que está lá atrás, que está nos observando. Talvez o mundo olhe para você e lhe dê um valor que é insignificante, porque não sabe o valor que você tem. Mas quando o Mestre se levanta e começa a agir na sua vida, e cuidadosamente lhe coloca no lugar, limpa você dos seus pecados, lhe tira os erros, lhe coloca afinado ou preparado para viver uma vida conforme o coração de Deus, você começa a fazer, de fato, a diferença para o qual você foi chamado. Então as pessoas começam a perceber que, de fato, o valor que Deus colocou em você é muito maior do que o valor que elas pensavam que você tinha. Eu quero falar para você que, enquanto igreja, você é valoroso. Enquanto servo do Senhor, mesmo na sua casa, mesmo quieto, mesmo não estando no convívio dos demais irmãos, você é uma bomba nas mãos do Senhor. Para finalizar essa mensagem, eu gostaria apenas de trazer ao seu coração o amor que Deus tem derramado às nações. O amor que Ele tem preparado para o povo que está o seguindo, que segue as suas instruções, mesmo em tempo de conflito, mesmo em tempo de guerra. Como nos fala aquele louvor que nós gostamos tanto, o amor de Deus é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Ele pode devolver, só Ele pode devolver a vida aos corações. Queria falar para você que mesmo em tempos de luta, mesmo em tempos de dificuldade, nós temos decidido anunciar a mensagem do reino de Deus para esse povo. A mensagem do reino de Deus para essa terra. Porque nós entendemos, querido, que tudo isso vai passar. Que essas lutas, essas dificuldades um dia se findarão. E como nós lemos no começo, nada disso se compara à glória que está reservada para nós. Muitas vezes nós não escolhemos porque nós vemos com o olhar material, o olhar da carne. Mas se nós entendermos com o olhar espiritual, nós vamos perceber que o que o apóstolo Paulo está querendo falar no versículo 24 e 25 é que nós não podemos esperar aquilo que nós enxergamos. Porque quem espera o que enxerga, na verdade, não tem esperança. Na verdade, está somente aguardando um fato ser consumado. Mas quando nós entendemos que nós precisamos esperar, a palavra nos diz, com paciência o temos aguardado. Porque nós sabemos que tudo que é corruptível um dia se revestirá de incorruptibilidade. Para finalizar, querido, eu quero deixar com você a palavra que está em 1 Coríntios capítulo 15. Quando nós lemos isso, lá no final do capítulo, o apóstolo Paulo nos diz, porque é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, ou que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando o que é mortal se revestir de imortalidade, e quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza dizendo, portanto, irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o seu trabalho
nunca é vão. Saiba, querido, que no Senhor o seu trabalho jamais será vão. Que Deus em Cristo possa abençoar sua vida. Que nós possamos permanecer em oração todos os dias e que em breve nós possamos nos reencontrar pessoalmente, para que assim nós possamos nos abraçar e dizer, como fala a palavra de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. E que as pessoas digam, como fala no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por estes. Ou seja, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga paz ao seu coração. E que nós sejamos uma nação, um povo que faz a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Deus abençoe nosso evangelista Mário pela ministração, na unção do Espírito aos nossos corações. Que você possa, nesta noite, ficar tranquilo no seu lar, com essa palavra de amor, com esta palavra ungida pelo Senhor, que você enche o seu coração de gozo e alegria. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando de estar aí no seu lar assistindo a ministração do culto de adoração a Deus nesta noite. Obrigado pela sua presença, da sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente nesta semana que inicia amanhã, dia 13 de abril. Mais uma semana de luta, mais uma semana nas nossas casas, mas continuamos orando para que Deus possa nos dar a liberdade de logo em breve estarmos de volta ao templo, ao santuário do Senhor, onde ali juntos continuaremos ministrando até que o Senhor venha buscar a sua igreja para morarmos com Ele na glória. Vamos encerrar o nosso culto com a bênção apostólica e receba a bênção na sua casa em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e as consolações do Espírito Santo possa ser com toda a igreja do Senhor, que nós possamos passar uma semana de paz, uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus esteja em cada lar, em cada família, enchendo-nos da sua graça, e assim nós possamos passar mais uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Que o Deus da glória abençoe toda a sua igreja, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Uma semana abençoada a todos os irmãos. Ágape, em nome de Jesus. Amém e amém.